Oi pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Eduarda Menezes, eu sou estudante de Filosofia Licenciatura da Faculdade Superior de Educação Uninter, que me deu essa oportunidade para ofertar para vocês este e outros cursos de extensão universitário como uma das modalidades de estágio híbrido. O meu primeiro curso será este de Introdução à Filosofia, que será dividido em 3 aulas. Nessa primeira aula, explicarei de forma sucinta o que é a filosofia, qual a importância de filosofar e como se divide a filosofia. Nas próximas aulas, abordaremos de forma mais aprofundada os períodos da filosofia. Então, vamos dar início à nossa primeira aula. Acredita-se que a palavra filosofia tenha origem grega. Philos é uma derivação de philia, que significa amigo ou amante, e sofia significa sabedoria. O termo significa, então, amizade ou amor pela sabedoria, mas isso não significa que a filosofia seja a própria sabedoria, mas sim que ela é a busca por uma sabedoria que nos direcione na vida. Portanto, a filosofia é uma atitude perante a vida. Ela é a vontade de conhecer a si mesmo e ao mundo. Recentemente, um grupo de filósofos africanos levantaram questionamentos sobre a origem da palavra filosofia, que possivelmente teria surgido muito antes desse período no Antigo Egito. Mas, nesta aula, ficaremos apenas nessa primeira definição. A curiosidade, o espanto, a dúvida e a criticidade fazem parte da atitude filosófica. O pensamento é uma faculdade da mente. É o processo que cria uma representação mental das informações captadas pelos processos cognitivos, faz associações e avalia aquele que é o objeto da consciência. É a percepção de mundo particular de alguém. Mas o pensamento filosófico não é só capturar uma informação, raciocinar sobre ela ou mesmo emitir uma opinião. O pensamento filosófico é uma prática de elaboração de ideias próprias, mas vai muito além de uma mera opinião. A filosofia usa a razão e a lógica como ferramentas para pensar de forma mais eficiente. É a lógica que contém os critérios que distinguem o raciocínio sólido do insólito. Ela nos fornece habilidades de raciocínio que só a lógica nos proporciona. Estas habilidades de raciocínio nos ajudam a pensar melhor ou argumentar sobre qualquer coisa. É a lógica que nos ensina o que é um argumento consistente e como estruturá-lo. A filosofia pode ser definida também não só como uma prática, mas como uma visão de mundo de um povo, cultura ou sabedoria de vida. A filosofia elabora e ressignifica conceitos. Um conceito é uma interpretação, opinião ou ideia acerca de algo. Vários filósofos ao longo da história criaram ou ressignificaram conceitos. Os conceitos não são prontos e acabados, eles são sempre recriados. Todos nós podemos formular ou reformular conceitos. A prática da filosofia tem mudado o curso dos acontecimentos desde a antiguidade. É o exercício do pensamento que transforma o homem e, por conseguinte, o mundo. A filosofia não nos fornece respostas prontas. Ela nos ensina a formular questões. Alguns dos principais indagamentos feitos pela filosofia são: como podemos ter certeza de algo? O que é justo? O que é a liberdade? Deus existe? Qual é o sentido da vida? O que é a felicidade? Nós podemos superar o sofrimento? O objetivo em levantar essas questões é que as nossas crenças sejam avaliadas e fundamentadas, para que sejam validadas e as inverdades sejam descartadas. Enfim, não existe uma única definição de filosofia. Nós passamos por algumas delas brevemente, mas infelizmente a gente não vai poder falar de todas elas, porque o nosso tempo não permite. Qual seria então a importância de aprender a filosofar? É sair da caverna, abandonar as ilusões, aquelas crenças reconfortantes sem fundamento, olhar para nós mesmos, para nossas ideias pré-concebidas, enraizadas ou herdadas de forma crítica, para que possamos sempre alcançar uma melhor versão de nós mesmos.
Questionar a realidade que vivemos, os valores e as tradições impostas nos liberta do dever de ser igual aos outros. E também aprender a pensar racionalmente. Aperfeiçoar o processo do pensamento e, por conseguinte, a linguagem nos proporciona mais possibilidades de pensamento e também relações mais produtivas na medida em que o indivíduo transmite o seu conhecimento com mais exatidão e clareza. Pessoas que são capazes de pensar por si mesmas, que são autônomas, têm mais possibilidades de se tornarem cidadãos atuantes em uma sociedade democrática, tanto exercendo seus deveres quanto exigindo seus direitos. As áreas de estudo da filosofia são a lógica, a filosofia da história, da linguagem, das ciências, das religiões, a filosofia com crianças, a metafísica, a epistemologia, a ética, a estética, entre diversas outras. Dentro das áreas da filosofia, tem correntes filosóficas como, por exemplo, o existencialismo, a fenomenologia, o pragmatismo, o racionalismo, o empirismo, entre outras. Há também a divisão geográfica: filosofia ocidental, filosofia oriental, latino-americana, filosofia asiática, entre outras. E, por fim, os períodos da filosofia são filosofia antiga ou clássica, filosofia medieval, moderna e contemporânea. A filosofia antiga vai do século 6 a.C. até o século 4 d.C. Ela é subdividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Num primeiro momento, a preocupação dos filósofos era romper com a tradição mítica para um pensamento mais racional. Os filósofos pré-socráticos buscavam um elemento primordial de onde tudo deriva. O período socrático foi onde Sócrates e Platão viveram. O foco da filosofia muda e o ser humano, a ética, a política e a justiça passam a ser o ponto central da preocupação dos filósofos. No período pós-socrático, Aristóteles começa a investigar a origem do conhecimento, assim como fez Platão. Na filosofia medieval da Europa, que vai do século V até o século XIV, há um diálogo entre a fé e a razão. Num primeiro momento, a fé nega a razão. Posteriormente, alguns filósofos apropriam-se da filosofia para validar as verdades reveladas. Posteriormente, no final desse período, há uma separação entre a fé e a razão como áreas de conhecimentos distintas. A filosofia moderna vai do século XV até o século XIX. Neste período, há uma revolução no pensamento filosófico e científico. O teocentrismo é desvalorizado e o homem é colocado novamente no cerne das preocupações. Nesta fase, ocorreram diversas descobertas científicas e a origem do conhecimento, a ética e a política são bem desenvolvidas. A filosofia moderna se iniciou no século XX e se estende até hoje. No começo do século, a preocupação dos filósofos era criticar todo o conhecimento filosófico desenvolvido até então. Atualmente, ela é caracterizada pela multiplicidade de enfoques. Outras filosofias passam a ser mais valorizadas, como a africana e a asiática. Há uma reafirmação de identidades culturais que foram negadas no passado. Em todos os continentes houve desenvolvimento filosófico como visão de mundo de um povo. A filosofia não surgiu apenas na Grécia Antiga, e só atualmente que essas outras filosofias, essas formas diferentes de pensar, vêm se reafirmando e conquistando seu espaço como conhecimento filosófico. Por hoje é só, pessoal. Se vocês quiserem comentar algo, fazer perguntas ou até mesmo fazer uma crítica, será um prazer construir um conhecimento junto com vocês. Até a próxima aula!